Nosso estudo de hoje está no livro Segue-me, a lição 5 tem como título Filhos de Deus. Na vossa paciência possui as nossas almas. Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 19. Afinal de contas, ter paciência não será sorrir para as maldades humanas nem conestar suas atividades indignas sobre a face do mundo. Concordar alguém com todos os males da senda terrestre a pretexto de revelar essa virtude seria um contrassenso absurdo. Ter paciência, então, será resistir aos impulsos inferiores que nos cerquem na estrada evolutiva, conduzindo todo o bem que nos seja possível aos seres e coisas que se achem diante de nós como a representação desses mesmos impulsos. Jesus foi o modelo da paciência suprema e resistiu à nossa inferioridade amando-nos. Não se nivelou com as nossas fraquezas, mas se valeu de todas as ocasiões para nos melhorar e conduzir ao bem. Sua misericórdia tomou os nossos pecados e transformou cada um em profunda lição para a reforma de nós mesmos. Não aplaudiu as nossas misérias, nem sorriu para os nossos erros, mas compreendeu-nos as deficiências e amparou-nos. Embora tudo isso, resistiu-nos sempre dentro do seu amor até a cruz do martírio. A paciência do Cristo é um livro aberto para todos os corações inclinados ao bem e à verdade. Somente pela sincera resistência ao mal com a disposição fiel de transformá-lo no bem, conseguireis possuir as vossas almas. Ao contrário disso, ainda que vos sintais autônomos e fortes, vós mesmos é que sereis possuídos por tendências indignas ou sentimentos inferiores. Portanto, justo é que busqueis saber hoje mesmo se já possuís os vossos corações ou se estáis ocupados pelas forças estranhas ao vosso título de filho de Deus. A lição de hoje é uma lição profunda, porque Emmanuel vem chamar a atenção para a gente que ter paciência não é concordar com todos os males, com tudo que está acontecendo no mundo. Não é, definitivamente não é. Por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui agora que eu só vou dar esse exemplo porque eu não estou expondo ninguém, mas eu estou num lugar de campo, muito aberto, e tem um vizinho ali agora colocando o som no último volume. Ele já ficou até 5 horas da manhã com o som alto. Aí você vai falar, ter paciência é o quê? É eu ficar calado a isso? Não, é eu tentar conversar daqui a pouco de alguma maneira com alguém da casa e tentar chamar atenção para que a gente tem idoso, tem criança, tentar chamar atenção dessa maneira. Mas também tomar muito cuidado para a gente não entrar nas atitudes indignas. Quais seriam as atitudes indignas? Partir para violência, partir para bate-boca, partir para qualquer discussão. E isso vai demonstrar como é que é a paciência. Mas o que Emmanuel nos convida aqui hoje é para que a gente esteja o tempo todo observando como é que seria a paciência segundo Jesus. Ele vem falar aqui para a gente que Jesus em momento nenhum se nivelou às nossas fraquezas, e, além disso, se aproveitou de todos os momentos para melhor conduzir ao bem. Então, a gente fica pensando, se Jesus estivesse aqui hoje entre a gente, na época dele não tinha definitivamente esses sons muito altos, esses aparelhos modernos como a gente tem hoje. E se Jesus estivesse aqui hoje, com toda certeza ele ia estar conhecendo aí o que é os bailes funk, essas baladas que usam a música no último volume. Como é que ele agiria? Ele tentaria ainda, de todas as formas, primeiro chamar a atenção, qual é o caminho correto, e se a pessoa não tomou o caminho correto, ele tentaria aos poucos ir orientando, deixando que a coisa acontecesse, mas a gente vai tomar 2 medidas. A gente vai pensar assim, ou eu luto também pelos meus direitos, de maneira digna, de maneira correta, sempre demonstrando que eu não estou magoado com ninguém, eu estou magoado com o fato, acabando com o fato, meu relacionamento com o ser humano continua o mesmo. Ou então, o que a gente vai encontrar também? A gente vai encontrar uma postura de você brigar pelo direito, ou então de você ficar calado, porque teve um momento que Jesus se calou definitivamente. Aquela lição é profunda para a gente. Quando ele está diante de Pôncio Pilatos, que Pôncio Pilatos vira para ele, és rei? E ele fala, eu sou, tu está dizendo, mas eu não sou desse lugar, o meu reino não é desse mundo. Porque se fosse, meus súditos viriam aqui para me buscar nesse momento. Aí o Pôncio Pilatos já muda o tom de voz e até de maneira sarcástica fala, então és rei.
A partir dali não adiantaria falar mais nada. Qualquer coisa que se falasse ia voltar para o lado ia buscar esses impulsos indignos que ele está chamando aqui a nossa atenção, né? O Emmanuel está chamando a atenção. Falando, ali, a partir dali em diante, calado. Se tiver que mudar de lugar, vai mudar de lugar, ou se tiver que suportar durante algum tempo como prova, ou até mesmo como expiação, aquela situação, a gente vai ter que suportar aquela situação. E isso seria a paciência, segundo a gente entendendo de Cristo hoje, se Cristo estivesse aqui com a gente hoje. Mas nunca aquela posição de afronta, nunca aquela posição de beligerância, nunca, jamais. Né? Porque a primeira coisa que vem na cabeça de muita gente nos dias de hoje é eu vou pegar uma arma de fogo e vou ali, vou dar um tiro naquele som, eu vou resolver dessa maneira, e essa é a pior maneira para a gente resolver. É uma arte sim, é uma coisa que a gente tem que exercitar muito, e a gente sabe que em 2000 anos as coisas melhoraram muito. Você imagina como é que era na época do Cristo. É claro que os desafios que o Cristo pegou na época eram muito maiores, tanto que a gente para ver até na história, Jesus ficava nas periferias, e quando ele entrou na grande cidade mesmo, que foi em Jerusalém, ele foi sacrificado. Então, ele era amado, admirado por todos os que viviam nos arredores. Ele curou muita gente, ele levou a boa nova para muita gente, mas ele estava longe da grande metrópole da época, do grande centro da época. Aliás, no relato do Evangelho, né, tem um momento em que ele, ainda criança, vai até a cidade, se perde dos pais e daqui a pouco está discutindo com os sábios do templo. E deve ter um outro momento também que ele vai em Jerusalém muito rapidamente, mas ele não tinha ido em Jerusalém como ainda aquele enviado de Deus, aquele filho que estava com aquela missão maravilhosa ainda de guia e modelo para toda a humanidade. Então, a gente procura entender agora nas entrelinhas. O título é Filhos de Deus. E Emmanuel chama a atenção no Evangelho de Lucas: na vossa paciência possui as nossas almas. Ou seja, aquela pessoa que não tem paciência perde a sua alma. Na vossa paciência, algumas vezes a gente vai ter que passar por situações bem complicadas aqui na Terra, e não tem jeito. Estamos aqui uns na educação uns dos outros. Vamos pensar assim: um dia a gente foi matriculado aqui nesse mundo de expiações e provas, que ainda é um vale de dores, é um vale de sofrimento, mas a gente estava recém-chegado dos mundos primitivos. E quando a gente estava recém-chegado dos mundos primitivos, a gente trouxe com a gente alguns comportamentos ainda muito diferentes, muito incompatíveis com o mundo de expiações e provas, que é um pouquinho à frente. E a gente deu muito trabalho lá atrás. E aí alguém teve paciência com a gente nesse processo educativo, alguém nos amou muito. São esses intermediários do Cristo que vieram responsáveis por nossa educação, por nossa tutela, e a gente vem de experiência em experiência melhorando, e agora chega a nossa vez também de cada um de nós a gente saber que vai conviver com pessoas trazendo impulsos inferiores, mas a gente também tem que aprender a colaborar de alguma maneira com esses momentos. E a gente vai aprender o seguinte, que quando a gente consegue chegar no coração das pessoas, independente da situação que seja, a gente consegue sim chamar a atenção, mesmo que não seja ainda da maneira completa pela qual a gente imaginava, mas a gente consegue sim ter uma vida melhor e ter até uma busca maior pela felicidade relativa aqui na Terra. A gente sabe que a felicidade aqui na Terra não vai conseguir nunca ser absoluta por conta desses problemas. A gente está muito bem aqui, de repente morre algum parente nosso, a gente fica doente, a gente fica desempregado, a gente está sabendo que o vizinho não está bem, que está tendo guerra no país vizinho, que está tendo uma grande catástrofe aqui. Então é difícil você ter a felicidade absoluta aqui na Terra, mas a felicidade relativa que a gente consegue ter dentro das possibilidades nossas, a gente vai conseguir desenvolvendo em nós a paciência. Quem não tem a paciência perde a vossa alma. E na vossa paciência, Jesus falou, é que possuís as almas. É um exercício, é uma terapia para cada um de nós. Tem terapias que são realmente dolorosas. Nossos irmãos estão vivendo dentro de comunidades, tendo que se submeter a comandos paralelos. Ali, realmente, a situação é muito complicada. E tem situações menores, como essa aqui, que a gente não conseguiu ir dormir direito a noite toda por causa do som alto do vizinho. Que Jesus nos abençoe hoje sempre, que a gente possa estar aproveitando a oportunidade para desenvolver a paciência.